Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te provar que o Warren Buffett ele investe em opções e eu vou te explicar as estratégias que ele utiliza e vamos ver quais delas dá pra gente aplicar na prática, mesmo a gente não tendo bilhões. Confere se você já se inscreveu, se você ativou as notificações, porque assim o YouTube te avisa dos vídeos novos. Nós estamos postando vídeos toda terça, quinta e sábado. Esse vídeo foi feito para ajudar as pessoas, para que elas entendam um pouco melhor sobre opções, para que elas vejam que os grandes investidores utilizam esses instrumentos e ajudam muito no aumento da rentabilidade. Então você tem o poder de ajudar na educação financeira dessas pessoas clicando em gostei, porque assim o vídeo chega para mais pessoas e mais pessoas vão poder aprender sobre o assunto. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas o que? O Warren Buffett ele investe em opções? E a resposta é sim. Warren Buffett ele investe há muitos anos de opções e ele gosta do instrumento, ele gosta do ativo, ele sabe usar de maneira muito inteligente. Eu vou colocar na descrição a carta do ano de 2008, a carta dos investidores que ele faz todo ano. Lá ele descreve a operação que ele montou no ano de maneira detalhada. Ele fala até sobre coisas avançadas, sobre o modelo Black Scholes. Ele fala sobre o risco e qual é o tamanho da posição dele. Vale muito a pena ler. O único detalhe é que está em inglês, vou deixar na descrição. Outro ponto interessante é que essas operações que ele fez de 2004 até 2008 tinha longuíssimo prazo, de 15 a 20 anos. E existem operações abertas até hoje. E ele foi questionado na reunião desse ano sobre essas operações. Vou deixar o link na descrição do pedaço da reunião que ele fala como que estão essas operações até agora. E sabe o que ele falou? So far, so good. Até agora tá tudo bem. E logo eu vou te mostrar que foi uma operação genial, que ele embolsou bastante dinheiro, basicamente sem ônus nenhum. Só para deixar claro, se você já ouviu alguém falar que o Warren Buffett ele não investe em opções, e eles costumam utilizar como exemplo uma frase muito famosa de uma das cartas do Warren Buffett, que ele diz o seguinte, que derivativos são armas de destruição em massa. E esse ponto é utilizado principalmente para quem é leigo no assunto. Por quê? Derivativos são instrumentos que podem ser usados de diversas formas diferentes, de formas inteligentes, como o Warren Buffett faz com as opções, que são um tipo dos derivativos, e também pode ser usada de maneira destrutiva, como alguns bancos, algumas empresas fizeram na crise de 2008, que levaram elas à falência. Então o primeiro ponto é esse, entender que derivativos não são exclusivamente opções. Existe uma série, várias classes de derivativos. Além disso, mesmo as opções, elas podem ser usadas de maneira inteligente ou podem ser usadas para levar a pessoa à bancarrota. Basicamente, as opções vão dar bastante poder para quem opera elas. E isso acentua o que a pessoa já é. Então o ambicioso vai se expor demais e vai quebrar. Já o gênio, como Warren Buffett, vai ganhar mais dinheiro. Então essas são as diferenças. Ele fala que as pessoas devem tomar cuidado, porém ele utiliza dos derivativos, principalmente das puts, que são as opções de venda. Ele faz principalmente duas operações com opções. As duas envolvem venda de put. Se você não entende, não sabe o que é isso, vou deixar um card aqui em cima para você clicar e um link na descrição. Dá uma olhada lá para você entender melhor o que ele faz aqui. Entre 2004 e 2008, ele vendeu uma série de contratos de opções de venda, que são as puts, que tinham vencimento entre 15 e 20 anos, cada uma dessas opções. Então aqui você já consegue perceber que já não é uma operação comum. Ele fechou o negócio direto com a instituição financeira, ele fez o negócio via balcão para ele conseguir esse tipo de termo na operação dele. Além disso, se ele fosse usar, por exemplo, o home broker para fazer uma coisa dessa, ele não teria liquidez para conseguir vender tantas opções de uma vez só. Nessa operação, que foi uma venda de put fora do dinheiro, ele apostou que 4 índices não iriam cair certo valor. Se o índice mantivesse o mesmo preço ou subisse, ele teria lucro, a opção viraria pó e ele embolsaria o dinheiro. Se os índices caíssem, até certo ponto ele ficaria no 0 a 0, depois desse ponto ele teria prejuízo. Ele ia reduzindo o lucro dele até ter prejuízo e daí ele teria que pagar. Mas qual que é o ponto? Ele apostou que em 15 e 20 anos os índices S&P, Nikkei, o índice europeu e o índice da Inglaterra não iriam estar menores em 15 e 20 anos. Se você acompanhou o mercado há um tempo,
você já está começando a visualizar quão vantajoso foi essa operação que ele conseguiu fechar. Outro ponto que ele conseguiu, que foi uma jogada de mestre, é que ele conseguiu colocar nos termos desse contrato dele que ele não ia precisar alocar garantia. Para o Warren Buffett não tem chamada de margem. Ele conseguiu fechar o negócio para que ele não precisasse alocar recursos para ficar de garantia. Ele conseguiu colocar isso no acordo pelo tamanho que a empresa dele, pelo tamanho que ele é. E ele fechou esse contrato. E quanto que ele recebeu por esses contratos? Ele recebeu o valor de 4,2 bilhões de dólares. Warren Buffett, numa tacada, recebeu 4,2 bilhões de dólares em opções de venda, em puts. E por que essa operação dele faz tanto sentido e por que é genial? Um ponto é porque ele entende o longo prazo das ações. Ele sabe que no longo prazo os índices e as ações de modo geral elas vão subir. Só tem um caminho para as ações. Para o longo prazo, os preços das ações tendem a ir para o lado correto, para o valor justo dessas ações. E conforme elas vão crescendo, as empresas vão trabalhando tendo mais lucros, as ações se valorizam. Além disso, elas rendem dividendos. Então pensa o seguinte, 4,2 bilhões de dólares em 15 anos na mão do Warren Buffett. Quanto que esse dinheiro não se transforma? Então o primeiro ponto é esse. Ele pensou o seguinte, que mesmo se desse muitas coisas erradas, ele teria feito esse dinheiro, 4,2 bilhões de dólares, virar um valor ainda muito maior. Então mesmo se ele tivesse que pagar alguma coisa, ele já teria ganho dinheiro ao ponto que mesmo se ele pagasse, ele ainda sairia no lucro. O segundo ponto é sobre o longo prazo que eu já te falei. Ele sabe que a probabilidade de no longo prazo as ações e os índices todos subirem, então o risco dele ter que pagar alguma coisa era muito baixo. Ele explica aqui na carta o modelo Black Scholes, que é um modelo matemático usado para definir quanto que ele ia receber. E ele sabia que o modelo ele calcula de maneira muito imprecisa opções que são negociadas no longo prazo, e com isso ele estaria levando vantagem. Na visão do Warren Buffett, ele tinha 99% de chance de sair vencedor dessas operações, e por isso que ele fez. Já o modelo Black Scholes, existia ali uma chance razoável para os dois lados. E claro, a experiência, a sabedoria e a inteligência do Warren Buffett supera o cálculo matemático desse modelo. Então você pode ver que toda essa operação dele condiz com a filosofia e com o comportamento dele, que é a visão de longo prazo, a visão de comprar ou vender. Nesse caso, ele vendeu algo de valor. Ele sabia que aquelas opções valiam muito menos do que ele estaria recebendo. Então ele vendeu, embolsou o dinheiro, fez aquele dinheiro virar um tanto maior, e ainda assim ele sabia que a chance dele não ter que pagar nada era muito grande. Então vamos olhar o que aconteceu com as opções que já expiraram. Vamos aqui para a tela, vamos dar uma olhada o que ele fez com esse dinheiro durante esse tempo. Os primeiros contratos foi ali por volta de 2004 e os primeiros contratos a vencer também foi por volta de 2018. Tem contrato até hoje válido e eles vão até 2028. Então vamos ver o que aconteceu com as opções que já venceram. A Berkshire ela teve uma rentabilidade nesse prazo entre 2004 e 2018 de 287%. O que significa isso? Os 4,2 bilhões nesse período vão ter virado mais de 16 bilhões de dólares. Vai ter multiplicado aí quase que por 4. Então você vê que a estratégia dele fez todo sentido. Mas e aí, ele vai ter que pagar alguma coisa ou ele embolsou esse dinheiro de graça? Vamos ver. Para ele perder o S&P e os outros 3 índices deveriam cair. Vamos olhar aqui só o S&P como referência. O S&P ele valorizou nesse período 142%. Então olha que interessante como todos os contratos dele viraram pó e fez todo sentido a estratégia. Ele embolsou 4,2 bilhões de graça, sem basicamente nenhum ônus. E nós tivemos uma super crise esse ano, as bolsas todas derreteram, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E se você olhar o índice, mesmo na mínima desse ano, não chegou a nem perto dos valores de 2008. Então você vê que mesmo se ele tivesse que ser exercido, mesmo se o vencimento fosse no pico da crise, ele ainda teria embolsado bom lucro. Como ele disse, so far so good. Antes da gente falar da segunda estratégia, que você vai poder fazer elas também, vamos falar da mentalidade dele. Se você conhece um pouco a história do Warren Buffett, você vai ver que ele compra muitas seguradoras. Por quê? Para fazer a mesma coisa que ele fez nessa estratégia que eu acabei de falar. As seguradoras recebem prêmio da mesma forma que as opções.
porque opções e seguro é algo muito parecido. Por causa desses prêmios, a seguradora tem muito caixa. O que ele faz? Ele compra outras empresas usando caixa das seguradoras. Então ele se alavanca. Ele pega esse dinheiro que em algum momento às vezes ele ia ter que usar e investe em outras coisas. O dia que ele tem que usar, ele já multiplicou aquele valor. Ele fez isso com uma estratégia de opções da mesma forma que ele faz com as seguradoras que ele compra. A segunda estratégia que o Warren Buffett usa também utiliza puts. Foi assim que em 93 ele comprou boa parte das suas ações da Coca-Cola. Ele não foi no home broker e comprou ações da Coca-Cola. Ele vendeu puts. Com a put ele ganhou dinheiro para ainda assim comprar as ações com desconto. Se você não entende essa estratégia, vou deixar aqui na descrição 2 vídeos que a gente fez sobre venda de put. Vou deixar o card aqui também. É uma operação basicamente ganha-ganha, é sensacional. Eu sou suspeito de falar que eu gosto bastante dessa operação e ela casa muito bem com investimento de longo prazo. Outro caso bem conhecido foi em 2008, vou pôr aqui a nota aqui na tela, que ele comprou a Burlington Santa Fé. Ele comprou essas ações também utilizando exercício de opção. Assim, ele embolsou um dinheiro e ainda comprou a ação com desconto. Ele é tão genial, ele domina tantas opções, que ele faz essas operações de maneira muito consciente, porque com essas operações ele pode, além dele ganhar um dinheiro ali adiantado para comprar a ação, ele ainda paga ela com desconto. E o dinheiro que ele recebe dessa venda da put, ele não paga o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda dessa venda, ele teria que pagar quando ele vendesse a ação, quando ele é exercido. Por exemplo, ele comprou as ações da Coca-Cola em 93, o preço médio dela diminui e ele teria que pagar o imposto dessa operação de venda de put, que simplesmente abaixou o preço médio da ação, ele teria que pagar quando ele vendesse a ação. Se você conhece o Warren Buffett, você sabe se ele vendeu essas ações? Claro que não, ele é um investidor de longo prazo e essas ações estão lá na carteira dele. Então até hoje ele não pagou o imposto das opções de venda que ele utilizou para comprar as ações da Coca-Cola. É sensacional, é uma jogada que chega a ser complexo, mas quando a gente começa a entender, a gente percebe o tamanho do domínio que ele tem, não só do mercado, não só das ações, mas como das opções. Ele é um gênio das opções, ele ganha muito dinheiro com isso. Ele simplesmente, se você parar na primeira estratégia que eu te falei, levar em conta todo o retorno que ele teve sobre aquele dinheiro, ele hoje, os 4 bilhões que ele ganhou lá, basicamente de graça, deve estar aí acima de 20 bilhões. Ele fez esse dinheiro do ar. Ele não teve um ônus. É claro, ele teve um risco por isso. Mesmo assim, ele entendia tanto que ele sabia que o risco era muito pequeno e ele fez todo esse dinheiro de maneira muito inteligente, sem ter um ônus real sobre isso. Essa estratégia que ele usou para comprar a Coca-Cola, a gente também pode usar. Nosso mercado brasileiro, por uma série de ativos, já tem liquidez para put. E como eu já falei, eu deixei o vídeo aqui que a gente explica no detalhe. Mas basicamente, a gente vende uma opção de venda fora do dinheiro, com isso a gente embolsa um prêmio. E o que acontece se a gente for exercido? Se a ação cair, o que acontece no exercício dessa operação? A gente é obrigado a comprar a ação da pessoa. Só que como a gente vendeu uma opção fora do dinheiro, a gente vai pagar um valor menor nessa ação do que se no dia que a gente vendeu a opção, a gente fosse lá e comprasse a ação no mercado. Então você entende que existe 2 ganhos aí. Existe o ganho do prêmio, e existe o ganho de que no dia do exercício, você fazendo fora do dinheiro, você ganha aí também a queda do preço até o strike. Mais detalhe, vamos ver no vídeo aqui da descrição. Se você gostou do vídeo, simplesmente quiser ajudar o canal, clique em gostei, deixe um comentário. Isso ajuda também a chegar a mais pessoas vão aprender sobre opções. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações que o YouTube te lembra dos próximos vídeos que vão sair. Lembrando que se você quiser fazer a pré-inscrição do nosso curso de investimento e opções, vou deixar o link aqui embaixo, deixa seu e-mail que quando as vagas estiverem abertas eu te aviso por e-mail. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!